Estamos falando sobre os apóstolos. Então, uma série chamada Homens Comuns, chamado Incomum. Como temos visto desde o começo dessa série, o que mais se destaca para nós é que na vida desses 12 tem um ponto em comum. É justamente por eles serem homens incultos, homens simples como nós. Homens como eu e você que lida no dia a dia. Exceto Judas Iscariotes, os 12 vieram da Galileia, região predominantemente rural. Estamos juntos, irmãos? E essa região da Galileia, ela era formada por pequenos vilarejos. O seu povo era dedicado às coisas do campo. Então, dos 12 apóstolos, 11 veio da roça. 11 foram escolhidos daquela região onde possivelmente não tinha televisão, não pegava internet. Jesus escolheu 12 que não fazia parte da elite da sua época. Eles não tinham nenhum grau de instrução educacional. Eram homens comuns, pescadores, lavradores, pessoas do campo, né? Por isso também que muitas vezes você vê a percepção das ofertas como o acolhimento de mantimentos, porque é o que eles tinham como recurso financeiro. Jesus intencionalmente ignorou os aristocratas, os influentes da época e escolheu homens simples, como eu e você. Enquanto os líderes religiosos, os hipócritas, os empresários, cheios da sua justiça própria, como o Bruno falou aqui, desse candidato lá, Jesus não escolheu eles não. Só um parêntese, esse candidato, ele declarou um patrimônio acima de 400 milhões de reais no patrimônio pessoal, né? Aí eu fiquei pensando assim, esse cara podia ganhar a eleição, sabe o que ele faria? Eu, no lugar dele, tirava 2 milhões para me manter, pegava os 400 e falava assim, ó, se eu ganhar, eu vou ofertar isso como parte do meu investimento a determinada área, porque eu acredito. Pronto. Aí eles perguntam isso para ele, ele fala, não, mexer no nosso dinheiro não pode. Perdeu. Seria uma ótima oportunidade. Voltando, gente, Jesus escolheu gente como nós, pessoal da ralé. O motivo que eu acredito que Jesus escolheu homens como eu e você foi exatamente porque eles tinham facilidade de reconhecer sua tendência pecaminosa. Então, homens muito acima da média, eles têm mais dificuldade de reconhecer que são pecadores. Então, Jesus foi atrás de uma galera que, quando ele começou a falar, eles abaixaram a orelha. Eles quiseram ouvir. Eram líderes que não insistiam em viver de aparências. Eram homens que não insistiam em viver por aparência. Os hipócritas, os sacerdotes da época, muitos viviam de aparência. E Jesus não escolheu nenhum deles. E hoje, a pessoa que nós escolhemos para compartilhar é a vida do apóstolo Mateus. Mateus, o coletor de impostos. Abra comigo em Mateus 9:9. Mateus 9:9. Mateus é inclusive o autor do próprio evangelho, que cita o nome dele. Mateus 9:9. Então imagina alguém falando para outros a respeito de si mesmo. É esse versículo 9. Ok? Saindo Jesus, viu um homem. Qual homem? Ele mesmo.
viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse: segue-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Vá comigo para Marcos. Vamos ver o mesmo trecho registrado pelo Evangelho de Marcos. Marcos 2,14. Mesmo texto. Mateus e Marcos são evangelhos sinópticos. 2,14. Sinópticos significa que uma grande porção que há em um, há no outro. Eles são paralelos, né? Eles se encaixam. 2,14. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse: siga-me. Levi levantou e o seguiu. Bom, nós lemos em dois textos diferentes, que tratam da mesma pessoa. Mateus é o autor do seu próprio evangelho, do seu evangelho que cita o seu nome, né? Mas nem por isso ele gastou muito tempo falando dele mesmo. O nome dele aparece 2 vezes. Nesse texto de Mateus 9:9 e no texto da relação dos 12 apóstolos. Normalmente, quando a gente vai falar de nós mesmos, a gente gasta um pouco mais de característica. Então você vê que possivelmente ele era uma pessoa simples, humilde, que não queria se gabar. Então ele não dá mais qualificação, ele fala apenas 2 vezes. E o que nós sabemos a partir desses textos que ele registra é que ele era um coletor de impostos. Essa é a última qualificação que nós poderíamos esperar de um homem que Jesus vai chamar para ser apóstolo. Um dos principais líderes da igreja primitiva e um evangelista, um pregador do evangelho, Mateus. Isso porque, irmãos, os coletores de impostos eram as pessoas mais desprezadas de Israel. Israel olhava para os judeus que se colocavam na posição de cobrar imposto como um traidor. Porque como é que funcionava? Pensa comigo, Roma invadiu Israel. E Roma começou a aprisionar todos os setores de Israel. E Roma precisava sobreviver mediante ao imposto que era enviado para lá. O valor que era segregado daquele lugar. Então, o que Roma faz? O Império Romano abre possibilidades de algum judeu se qualificar e comprar o direito de cobrar impostos do seu povo, do seu próprio povo. Então, quem que é o coletor de impostos? É um judeu que mora em Israel, mas que trabalha para Roma, que junta o dinheiro do imposto e manda para Roma. Em contrapartida disso, ele tem o direito de extorquir um pouco a mais para pôr no seu próprio bolso. Conhece essa história? Então Mateus, muito possivelmente, até Jesus encontrá-lo, é aquele membro da Lava Jato. É aquele que não sabe fazer negócio sem tirar o dele. Mateus. Com frequência, esses cobradores de impostos arrancavam dinheiro das pessoas à força. Já viu essa história? Emprestava com essa mão e cobrava com as duas. E se a pessoa não pagar, o que ele fazia? Mandava os capangas ameaçar. Já viu essa história em algum lugar também? Conhece o termo agiotagem? Coletor de impostos. E se você não pagar um agiota, o que ele faz? Manda um polícia lá, que também está levando a porcentagem dele, dá uma pressionadinha para você pagar rápido. Quase todos eram salafrários, desprezíveis, odiosos, sem princípios. Todo israelita olhava para o cobrador de impostos assim: você, hein? Sangue do nosso sangue, roubando de nós para mandar para outra nação que está nos escravizando. Está entendendo o que é um coletor de impostos?
E por isso, do nada, em Mateus 9:9, aparece Jesus saindo da coletoria, saindo do mar da Galileia, depois de ter curado alguns paralíticos, chamado alguns homens pecadores ao arrependimento, e ele olha para Mateus e chama Mateus. E o texto diz que Mateus se levanta sem qualquer hesitação. O que eu posso aprender com essa história? Primeiro, o chamado, irmãos, é mais forte do que tudo. Porque pensa comigo, Mateus está lá sentado na sua cabine de imposto, na sua cabine de pedágio. As pessoas tinham que passar na porta da mesinha dele, e tinham que deixar o dele e o de Roma. Isso é uma profissão reconhecida por quem está no governo. Ganha bem, dá lucro. Talvez ele é a pessoa que mais vive de forma regalada naquela cidade. Ele levantar e sair da coletoria e seguir Jesus significava uma decisão irreversível. Por quê? Você acha que tinha muitos querendo assumir essa cabine? Sim ou não? Quantos não gostariam de ganhar dinheiro dessa forma? De ter esse cargo público? Então, se ele levantar, antes dele acabar de levantar, já tinha outro querendo sentar. E o texto diz que quando Jesus chama ele, ele levanta imediatamente, sem hesitar. E a pergunta que eu tenho é, o que será que havia dentro de Mateus que o faz largar tudo de forma tão imediata? O que será que não era suprido pelos bens materiais que Mateus tinha? Por que Mateus tinha uma fome, talvez, de coisas que o dinheiro não podia pagar? Porque ele sabia quem era Jesus, ele sabia que se ele respondesse o segue-me, ele perderia tudo. Podemos supor que Mateus era uma pessoa de fato ligado às coisas, à matéria. Porque se assim não fosse, ele nunca aceitaria esse cargo. Porque esse cargo estava totalmente ligado com a extorsão da sua parte. Porque um judeu, que a sua nação está sendo escravizada, sem suborno, você acha que ele conseguiria extorquir o seu próprio povo? Está entendendo isso? Estamos juntos? Então Mateus tinha uma perspectiva materialista. E por que então ele deixou tudo tão imediatamente? Talvez isso aqui é para nós. Talvez porque ele podia ter muitas coisas materiais, mas continuava com fome de sentido. Ele continuava com necessidades que o dinheiro não pode pagar. Albert Einstein fala que nem tudo que conta pode ser contado. E nem tudo que é contado se conta. Então ele podia contar muitos bois, mas aqueles bois não contavam para ele. Ele podia contar muitos carros, mas aqueles cavalos não contavam para ele. Ele podia contar muitos quartos na sua casa, mas aqueles quartos não contavam para ele. Talvez porque aquele homem buscava matar uma fome de sentido para sua alma, que aquele cargo público, no melhor emprego da cidade, não supria. Por isso que quando a gente vai falar de vocação, a gente inibe essa pulsão de trabalhar para ganhar dinheiro. Por quê? Porque lá você vai continuar querendo coisas que o dinheiro não pode pagar. E esse é Mateus. E muitas vezes a gente precisa tomar cuidado com a agitação para conquistar coisas. Mateus já tinha tudo. E mesmo tendo tudo, ele não tinha nada.
Muitas vezes nós vamos, como a Renatinha fala, coisificando a vida, tornando a vida coisas, ou que tem valor em coisas. E o pastor Chang já nos ensinou também que tudo que pode ser pago com dinheiro vale pouco. Tudo que o dinheiro pode comprar é fácil. Agora, aquilo que é incomprável pelo dinheiro, possivelmente tem um valor não mensurável. Quanto vale a Tabita? Se eu oferecesse para a Lídia os melhores cargos, todos os melhores empregos na nossa... Vamos lá, vamos pensar um emprego bom aí. Corregedora da Secretaria da Fazenda, onde as pessoas ela tem que ir atrás dos empresários que estão sonegando imposto, e aí eles vão dar um por fora, para ela ver se ela aceita ou não. É um cargo bom. O salário deve ser uns 20 mil, mas por fora deve ganhar 150. Se ganhar. Se for corrupto. Aí eu chego para ela e falo assim: você aceita a coletoria de impostos? Em troca de uma criança de 2 meses. Chegou ali com 2 meses, assim. Mas assim, é só uma criança. Não tem preço. Não pode ser mensurado. Nem tudo que conta pode ser contado. Nem tudo que é contado se conta. O problema é que a gente vai esquecendo disso, né, irmãos? A gente vai trabalhando para ter coisas. Não, eu preciso casar, então eu preciso ter casa própria. Porque se eu não tiver uma casa própria, eu não posso casar. Eu quero ter um filho, mas se eu não tiver dinheiro hoje, eu não posso pensar em ter filho. Está entendendo? São as coisas materiais e aquilo que pode ser tangível determinando a força do que é intangível. E o que nós estamos olhando aqui é para um homem que tinha tudo nas suas mãos tangíveis. Tudo que podia ser medido, ele tinha controle. Tinha o melhor cargo, o melhor trabalho, a melhor função. A conta bancária maior da cidade era dele. O gerente do banco ligava para ele toda semana, porque ele não sabia o que fazia com tanto dinheiro que entrava. E Jesus, com uma palavrinha dizendo, segue-me, destruiu todo aquele castelo de cartas. E muitas vezes nós podemos ser surpreendidos pelas palavras de Jesus, cuja nossa disposição em segui-lo pode custar muito. No caso de Mateus, custou tudo. Em algum ponto da vida de Mateus, mais provavelmente, depois de ter escolhido esse cargo, essa carreira, ele começou a ver que nem tudo que fazia sentido era ter coisas. E ele começou, como judeu, olhar talvez no final da tarde, sentado lá na coletoria, aquela senhorinha passando com as pratinhas, e ela chegar lá e falar assim, você é meu irmão de sangue, esse aqui é o único dinheiro que eu tenho para comprar o fubá da janta dos meus filhos, mas eu não posso ficar sem pagar imposto, senão você manda seus capangas. Perdoa o meu imposto. Só que ele não podia perdoar, porque ele tinha fiscal romano do lado. Um soldado romano estava lá. E aí, aquelas coisas começaram a mexer com a cabeça dele. Está entendendo? Eu estou sacrificando o meu povo. E qual que é o resultado disso? Qual é o resultado do meu trabalho? Coisas, matéria. Eu costumo dizer sobre Salomão, filho de Davi, né? Salomão não começou muito bem o seu reinado, mas ele terminou um pouco mais consciente de quem ele era. Quando Davi o chama para reinar, ele tem uma política expansionista muito, do seu reinado, muito tendenciosa.
Sabe como é que Salomão expande o seu reinado? Casando com mulheres, tendo relação e trazendo as suas mulheres, mesmo que não fossem israelitas, judias, para dentro de Israel. E aí vem as mulheres e vem quem mais? As famílias. E as famílias trazem os seus ídolos, seus deuses. E Salomão começa a vida assim. Salomão tinha tanto dinheiro que Davi deixou para ele construir o templo, que ele tinha 1000 mulheres do lado, à sua disposição. E aí ele escreve a carta de cânticos, cantares, porque nas 1000 ele apaixonou por uma, chamada, quem sabe o nome? Melená, ou ele chama no livro de Morena. E morena ali é morena como carvão, uma negra. E ele se apaixona por ela, escreve o livro inteiro para ela. Então ele tinha 999 secundárias e tinha uma que ele... Por isso que eu digo que todo homem bom não precisa de mais de uma mulher. Salomão tinha 999 a mais, e mesmo assim ele se satisfez com aquela, principalmente com aquela. Só que ele viu que isso, ter mulher não era tudo. E perto dos 40 anos, ele escreve o seu segundo livro, Provérbios. E Provérbios, por exemplo, capítulo 7, ele conta da história daquele jovem, olha que legal. Um jovem que está andando em meio à esquina sem o que fazer, e vem uma mulher com uma flecha, uma mulher que os seus pés não param em casa, ou seja, fica rodeando os camaradas, e ela com uma flecha acerta o coração desse jovem, leva ele para casa dizendo: meu marido foi viajar, nossa cama já está perfumada, vem, porque ele levou muito dinheiro e não vai voltar rápido. O que ela está querendo? O que ela está propondo? E Salomão, aquele que tinha 1000, responde assim: ei, entenda, jovem, isso não faz sentido. E um pouco mais velho, perto dos 60 anos, ele escreve Eclesiastes, o seu último livro. E como é que ele começa? Vamos recapitular. Ele tem todo o dinheiro que Davi deixou para ele, ele tem 999 mais a Melená à sua disposição, ele tem o reino, nunca foi tão grande quando foi na época de Salomão, e ele olha para tudo isso e escreve o quê? Começa o livro. Vaidade, vaidade, tudo isso é vaidade. E ele vai mais, ele fala assim: olha, de que custou o meu trabalho sobre a terra? Só para me ter isso? Você vê que é um homem que caiu em si, que está quase em depressão, que está olhando e medindo os valores da vida, e que os valores da vida não é negócios, não é sexo, não é dinheiro, não é ter casas, carro. E ele termina o livro no capítulo 12 de Eclesiastes de forma maravilhosa. Como? Alguém lembra? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venha os maus dias e você venha dizer que não tem neles prazer nenhum. Por quê? Porque é um homem que experimentou tudo e agora sabe que o tudo não era tudo, era nada. Por isso, irmãos, que o chamado é mais forte do que tudo. Uma palavra de Jesus, ela destrói nossos castelos de cartas. Jesus, sabendo disso, vai ao encontro desse homem, olha para ele e fala: levanta, vem, segue-me. Segunda coisa que eu aprendi com essa história de Mateus, que lá em Marcos, o evangelista chama ele de como? Levi. Lembra disso? Não é duas pessoas. Por quê? O que significa Levi? Enrolado com as coisas desse mundo. No grego você vai achar Marcos 2,14 escrito assim: vendo, Jesus levantou, foi até a coletoria e vendo Levi, o chama de Mateus.
vendo um homem enrolado com as coisas desse mundo, ele o chama como Mateus. Mateus significa presente de Deus. Então, ele viu que aquela pessoa estava muito enrolada. Viu a arte que o Daniel fez para nós? É uma cadeira girando, né, de negócios, com a mão assim segurando o pé do cara. Está preso. Preso nos negócios. Preso nas coisas. Preso no ter. E Jesus vê um cara preso no ter e chama ele como um presente. Como alguém que seria um presente para Deus. Coisa mais linda. E a pergunta que eu te faço é: na vida de Mateus havia a coletoria de impostos. Na sua vida há alguma coisa entre você e o chamado? Há algum plano que Deus não pode? Há alguma coisa entre a possibilidade de Jesus chegar perto e você continuar preso onde você está? Hebreus capítulo 12 diz: deixando de lado todo o peso do pecado, do embaraço que tão de perto nos rodeia, e correr com perseverança. E o escritor de Hebreus diz isso porque ele diz que sobre nós há muitas testemunhas. E quem são as testemunhas? São todos esses homens que podem nos ensinar com a vida. Então Mateus é uma testemunha que o ter atrapalha o ser. E que não pode haver nada entre nós e o chamado dele. Testemunha ali são todos que abriram mão. Lembra de Abraão? Deixa a tua terra, a tua parentela. Se você chega para um homem hoje e fala assim: você tem um lote aqui, esse lote é de quem? É da minha família, deixou de herança para mim. Deixa o lote. E vai. Não, que isso, pastor, vamos vender, investir na obra missionária, investir na minha carreira missional. Há alguma coisa entre você e o chamado? Qual conquista faz mais sentido para você do que viver o chamado dele? Quanto vale nosso movimento? Exemplo, o Luiz estudando, se dedicando, crescendo profissionalmente, aí Deus chega lá e fala: segue-me. E aí? Ele fica com a projeção ou ele obedece o chamado? Só que para ele obedecer o chamado, a porta é muito estreita e pode ser que ele não vai poder passar com excessos. E ele vai ter que deixar os excessos pelo caminho. O que há entre você e o chamado? Terceira coisa que eu aprendo com Mateus é que o chamado envolve uma caminhada, uma jornada. Não é uma resposta e pronto, final. Mateus não esteve pronto quando ele disse: estou indo. Ele começou o processo de se tornar o presente de Deus. Está entendendo isso? E isso eu falo para aqueles que se interessam em ir atrás de Jesus. Porque os convites virão, viu? As propostas indecorosas virão. E é muito fácil a gente falar não para um cara da Lava Jato que quer dar 400 mil e a gente não precisa dos 400 mil. Mas colocar o rotativo com a hora certa também é corrupção. Não colocá-lo também é corrupção. Entende?
Transgredir as leis de trânsito também é corrupção. Tomar multa de excesso de velocidade também é corrupção. Você está corrompendo uma lei, um princípio, você está indo além daquele limite. E seguir Jesus envolve uma jornada, porque Ele vai nos tornando quem Ele deseja. Talvez você lembre o dia que você se converteu. O dia que você de fato teve uma experiência salvífica com o Espírito Santo. Como que foi? Foi no dia que você levantou a mão e veio na frente na igreja? Ou você levantou e veio na frente porque um dia Ele chegou, uma hora Ele chegou e te pôs na curva, te pegou na curva? E aí, quando a gente se converte, naquele momento ali, parece que tirou um peso enorme das nossas costas, que a gente está limpo, branco, igual uma neve, e que a gente está pronto para voar, não é isso? E aí passa 1 mês, 2 meses, a gente vê e fala assim, peraí, eu não sabia que eu tinha tanto pecado, ou eu não sabia que tanto que eu vivia, podia ser tão aperfeiçoado por Jesus. E aí um dia você está lendo a Bíblia e aquilo salta dos seus olhos e pula dentro do seu coração. E antes você já lia aquilo porque alguém te mandava e aquilo não acontecia. E aí coisas imateriais vão limpando o seu coração de coisas materiais. Coisas intangíveis vão tomando lugar sobre coisas que podem ser medidas pelo homem. Quando alguém respondia segue-me, respondia ao segue-me, significava naquela época o seguir um convite de honra que um mestre fazia a um aluno. Então o mestre lá em Israel passava e olhava o Daniel e falava, esse menino tem potencial. Então ele chamava o Daniel e se o Daniel respondesse, eu vou, 2 anos da vida dele, ele ficaria dedicado aos ensinos daquele mestre. Então, quando Jesus pergunta, fala para ele, dá uma ordem, segue-me, ele está falando como um mestre da lei. E aquele que está disposto a seguir, não tem caminho de volta nos 2 primeiros anos. Por isso que aqueles meninos que chegam e falam, deixa eu ir sepultar a minha família, deixa eu despedir da minha família, do meu pai, Jesus fala, olha, quem põe a mão na arada e olha para trás, não pode me seguir. O segue-me para um rabino significava 2 anos aprendendo as leis, os princípios, os mandamentos e mudando os valores. E depois desses 2 anos, ele era validado se ele pode continuar o serviço daquele mestre. Efésios capítulo 4, versículo 11, olha o que está escrito lá. Efésios 4, 11. O chamado envolve uma jornada. 11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelos ventos, pelas ondas, nem jogados de lá para cá, por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem os outros ao erro. Versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Cresçamos em tudo.
cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de toda junta, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, o chamado a essa jornada é um chamado a aperfeiçoamento. É uma chamada que não é uma linha final, quando a gente levanta a mão e fala, eu vou te seguir. Tem a ver com um processo, tem a ver com um caminho de aperfeiçoamento, onde Deus chamou as pessoas dispostas a uma mudança constante à imagem dele. Então ontem você não sabia algo e agora você já sabe. A palavra aperfeiçoamento aqui tem a ver com uma constante mudança. E uma avaliação que nós precisamos fazer no nosso cristianismo é se inclusive o lugar que você caminha, congrega, participa, faz você ser melhor ou faz você ser aperfeiçoado. Você se sente mexido, você se sente confrontado a melhorar, você se sente desafiado a ser melhor que ontem. Tenho dito que a obediência ao segue-me requer a morte de si mesmo e o acolhimento de uma missão que é maior do que nós. As melhores pessoas que eu já ouvi testemunhando sobre o caminho eram pessoas que se dedicaram muito ao intangível. Eram pessoas que seus valores ultrapassavam de muito o que o dinheiro pode comprar e vender. Tem um biógrafo da época de Jesus chamado Aramis de Barros. E olha o que ele registra sobre a vida de Mateus. 2 pontos. Disse esse historiador: pelas inclinações fraudulentas e métodos ilícitos do seu trabalho, não é grande especulação pensar que Mateus talvez tenha sido aquele entre os 12 cuja decisão pelo discipulado implicou em maior perda financeira. Enfim, Mateus, o odiado e segregado coletor de impostos, tornara-se agora, para escândalo de alguns e surpresa de outros, o fiel anunciador de Cristo. Em vez do livro caixa, a sua pena se dedicaria a cunhar o precioso evangelho, que levaria seu nome. E sua ganância pelo lucro desmedido seria suplantada em definitivo pelo acúmulo de um tesouro mais excelente nos céus. Lindo isso. E aí ontem, eu me preparando para servir vocês hoje, eu lembrei de Mateus 13, 44. Eu me lembrei da parábola do tesouro escondido. E engraçado, irmãos, que eu fui pesquisar se essa parábola existia em outros evangelhos. E a parábola do tesouro escondido só foi registrada por Mateus. E olha se faz sentido para você ouvir isso desse homem. Olha isso. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, o escondeu de novo. E então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Por que será que só Mateus registrou isso, irmãos? Porque talvez ele está falando dele mesmo. Que o reino dos céus é tão valioso que ele pegou tudo o que ele tinha, vendeu, distribuiu seus dinheiros seu dinheiro aos pobres,
e se apegou àquilo que tem mais valor do que tudo que ele tinha. Costumo dizer que Mateus só levou para o ministério a sua pena. A pena que ele gastava com o livro caixa, agora ele gasta para a glória de Deus. A inteligência que ele usava para administrar e defraudar pessoas com o lucro desmedido, agora ele faz pessoas virem e ganharem aquilo que o dinheiro não pode pagar, lendo o seu evangelho. Gente, e a descoberta nossa por Jesus é mais ou menos isso aqui. A gente chega para Jesus e fala, olha, como que faz para ter o reino dos céus? E aí Jesus, fala, olha, você precisa comprar um campo. Tá bom. Qual é o campo? De quem é o campo? Não, o campo é daquele homem ali. O reino dos céus é semelhante a um campo. Então a gente vai no dono do campo e começa a fazer as propostas para comprar o lote. Chega para o dono e fala assim, olha, eu fiquei sabendo que você está vendendo esse campo aí, só que o dono não sabe que naquele campo está escondido o maior tesouro da terra. A pérola de maior tesouro da terra está naquele campo, o dono não sabe. Só que você sabendo que naquele campo tem o tesouro que é maior do que toda a terra, você começa a oferecer seus bens. E aí você chega para o dono, quanto custa? Fala aí, 500 mil, 600 mil, 1 milhão? E aí aquele dono do campo não te responde e fala assim, vamos lá, o que você tem para dar? Ah, eu tenho um carrinho velho, posso dar de entrada. Tem prestação? Não, tem não, posso dar de entrada. Tá no meu nome. Dá seu carro. O que mais você tem? Não, eu tenho uma terrinha, mas não sei se você vai querer não. No interior aí, vale pouco, vale uns 30 mil. Um pedacinho de terra lá para plantar mandioca, fogãozinho a lenha. Caldinho de costela. Não começa não, né, Ju? Um caldinho de costela com mandioca ali. Né, José? Aquela costelão gaúcho. Jesus. Acho que é Deus falando. Na casa de alguém aí. Estou sentindo um cheiro. Mas ele fala assim, eu tenho uma terrinha lá. O José fala, eu tenho uma terrinha lá. Você aceita? Ele não aceita. Vamos me dar a terra. E aí você começa a ficar encabulado. Ele vira para você, você tem dinheiro na poupança? Fernando, tenho. Está sobrando, meu amigo. Então dá a poupança. Né, Vaninha? Amém? Amém, irmã. Pela fé. Me dá a sua poupança. Você tem título de capitalização? Tenho. Me dá ele também. E o investimento lá no Tesouro Direto? Você tem? Tenho. Me dá. E aí você começa a fazer, mas peraí, você vai me... Quanto que custa esse terreno? E ele continua, você é casado? Sim, sou casado. Há 6 anos. Como é que chama sua esposa? Rebeca. Você tem filhos? Tenho 3 filhos. Qual o nome deles? Aí você já começa a estranhar, mas peraí. Eu vim aqui para comprar um campo, você me pergunta tudo que eu tenho, e agora você começa a perguntar sobre casamento, que negócio é esse? Quanto que custa esse campo? E aí o dono do campo continua te perguntando, você trabalha com o quê? Tem algum ministério lá? Serve o corpo com alguma coisa? Ah, sim, eu sou pastor da comunidade lá, eu coopero com Jesus no pastoreio dos irmãos. Tá bom, mas faz mais alguma coisa? Ah, de vez em quando eu pego uma madeirinha lá, né, Biel? Cadê o Biel? Pega uma madeirinha lá, faz um banquinho aqui. Meu discípulo ali. Faz uma cadeira ali. Você não vai querer também meus bancos, né? É possível. Quanto que custa esse campo? E aí o dono do campo olha no olho desse comprador e fala assim, o campo
não tem preço, ele custa tudo. O reino dos céus, irmãos, ele não tem preço medido, ele custa tudo. E enquanto houver alguma coisa mensurável entre nós e o reino de Deus, a gente não vai conseguir comprar o campo. A gente não vai se tornar herdeiro do campo. O que há entre você e o chamado dele? E aí tem um camarada que a gente gosta muito chamado Paulo. E Paulo tinha um bom emprego, sim ou não? Tinha um bom título, tinha uma boa formação, a família dele dedicou quase a vida toda para ele estudar. Sabia da lei, era irrepreensível. Só que um dia, esse homem que tinha tudo, inclusive tinha força para matar pessoas que falavam em nome de Jesus, ele cai do cavalo. E ele cai do cavalo, irmãos, e vê uma luz. Quer dizer, ele vê uma luz e cai do cavalo. E essa luz o deixa cego por 3 dias. E um dia eu perguntei assim, Jesus, por que ele ficou cego? Lembra que ele não sabia, que alguém teve que guiar ele até a casa do irmão? E Deus mandou alguém lá depois orar para ele ser cheio do Espírito? A rua direita? Por que ele teve que ficar cego? Possivelmente, heresias minhas, porque ele precisava aprender a ver o mundo de uma nova forma. Porque até aquele momento era matéria, era o seu orgulho, era soberba, era a sua justiça. E aí ele fica cego 3 dias, como Jonas ficou na barriga do peixe, como Jesus ficou na profundeza da terra, para que ele voltasse à vida de uma nova forma. E então alguém vai lá orar por esse Paulo, e ele é cheio do Espírito Santo. E Paulo escreveu uma carta a uma igreja como a nossa, 2 Coríntios 6, 4, que diz o seguinte, estou terminando, 2 Coríntios 6, 4. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamo-nos de todas as formas em muita perseverança, em sofrimentos, em privações e tristezas, em açoites, em prisões, em tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir, jejuns, em pureza, em conhecimento, em paciência e bondade, no Espírito Santo, e no amor sincero, na palavra da verdade, no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra ou por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores, sendo, porém, verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Sublinho, nada tendo, mas possuindo tudo. Quais são as suas posses? Se hoje você encontrasse com aquele que viesse à tua coletoria, quais são os seus bens? O que você apresentaria? Você hoje conseguiria dizer nada tendo, mas possuindo tudo?
Ou você tem tudo e ainda não possui nada? Você teria força para dizer pobres, mas enriquecendo a muitos? Quantos aqui gostaria de como aquele banqueiro dos pobres, Yunus, que pagou sua dívida, pagou a dívida de $27 de toda uma comunidade que estava na mão dos agiotas, e com pequenos empréstimos de alguns centavos de dólar, ele matou a fome de uma cidade inteira. Que tipo de gente a gente quer ser? A gente quer ser gente que tem tudo, mas não enriquece os outros? Ou a gente quer ser quem não tem nada e enriquece todos? Essa é a lição de Mateus para nós. E Marcos, o texto que eu li lá em Marcos 2:14, sabe o que acontece após o chamado de Marcos? Marcos 2:14, o chamado de Mateus registrado por Marcos, né? Diz no versículo 15 que durante uma refeição na casa de Mateus, na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos ainda seguiam. E quando os mestres da lei, que eram os fariseus, viram Jesus comendo com pecadores e cobradores de impostos, perguntou aos discípulos de Jesus: por que que o seu Messias se mistura tanto com essa gentalha? E Jesus, discernindo, ouvindo, disse: eu não vim para quem tem saúde, eu vim para os que estão precisando de médicos, para os que estão doentes. E aqui, irmãos, quem estava doente eram os fariseus, aqueles que teoricamente sabiam a lei. E quem estava sendo curado eram os pecadores e cobradores de impostos. Talvez você está ouvindo isso aqui e falando: não, estou preocupado com outras coisas, não é para mim hoje. Nós temos tentado estudar um pouquinho das experiências quase morte, né, dos relatos. Então, alguns dizem que vê uma grande luz, outros dizem como se visse o plano num plano superior e visse o plano inferior. Mas não diga que nós não o avisamos. Porque quando você chegar diante de Jesus, a única coisa que você vai poder apresentar para Ele são coisas intangíveis. São coisas que o dinheiro não pode pagar. Não diga que você nunca ouviu isso. Que o que terá valor no reino dos céus não pode ser mensurado pelo que você tem na sua conta. Pastor, então é pecado eu ter riquezas? Não, não é pecado não. É simples. Se Deus está escoando para você, é porque aquilo não é para parar ali. É porque você é um bom mordomo e que de você deveria escorrer. Posso ser, para os de casa, né? Para os da família aqui, posso ser um pouquinho pastor? Se a gente ainda tem dificuldade de dar o dízimo,
como Deus dará para nós maiores riquezas. Se vocês, como eu, têm dificuldade e tropeçam em coisas, como Deus dará para nós coisas que não podem ser compradas? Se você consegue ser infiel com um grupo de irmãos, com papel moeda, como Deus te dará aquilo que o dinheiro não compra? Está entendendo isso? Pastor, eu sou pecador, eu sou um coletor de impostos, eu tenho coisas entre eu e Deus. Muito bom, Jesus está nos chamando para a mesa então, porque é com esse tipo de gente que ele gostava de estar perto. O fariseu se assustou com Jesus sentando com os pecadores, mas o meu susto foi dos pecadores se sentir bem na mesa com Jesus. Porque normalmente pecador não sente bem na nossa casa, não é mesmo? Pecador não se sente bem quando a gente, por exemplo, vai numa festa que a galera está tomando cerveja. A gente não se sente bem lá, sim ou não? Jesus não teria problema de ir lá. A gente tem. E o contrário também acontece. Quando vem um pecador e senta na nossa mesa, a gente já fica assim: saiu do motel agora, né? E as pessoas ficam tão desconfortáveis que elas, vai embora. Com Jesus não, meu amigo. É pecador? Vem, que é para vocês a minha missão. E talvez você está aqui ouvindo e reconhece que é também pecador, que a sua mesa não é a mesa dos fariseus justos. Lembra daquela história de quando a Alemanha, na Segunda Guerra, estava prestes a receber um contra-ataque na guerra? Ela estava prestes a receber um contra-ataque dos seus opositores. E aí falaram para o cardeal sobre a possibilidade deles bombardear a cidade. E aí o cardeal falou assim: nós não podemos ouvir ainda esse problema, porque nós estamos decidindo um outro problema aqui. E aí os teólogos registraram qual era o problema. Sabe qual? Eles estavam discutindo se a mosca no culto caísse na água benta, a água benta ficava suja, impura, ou a mosca ficava pura. Era essa a discussão. E os aviões passando em cima da cidade para soltar as bombas, e os cardeais conversando: não, eu acho que se a mosca cair na água benta, ela se purifica. E é assim que a gente, isso é muita coisa boba. Não, não é não. Porque a gente normalmente fala que na nossa mesa não pode vir a mosca, porque ela vai nos sujar. Mas não foi Cristo que nos enviou para o mundo para purificar o mundo? E eu queria te convidar a finalizar essa pequena reflexão indo para essa mesa que Jesus sentou com o coletor de impostos, com os pecadores. Talvez nós precisamos sentar na mesa com Jesus hoje para dar um jeito na nossa forma de lidar com a riqueza. David, mas eu me sinto tão mal quando eu estou na presença de Jesus, porque eu sou pecador. Não se sinta. O problema são os fariseus. Nós não temos problema. Jesus nos acolhe. Só que tem o seguinte: Ele nos chama. Ele nos chama para viver uma nova vida, uma vida bonita, uma vida onde o dinheiro não paga. E essa é a mesa que está posta para nós hoje, meus irmãos. A mesa da reconciliação, a mesa da conversão do seu bolso. Alguém já disse que o último órgão nosso a se converter é o nosso bolso.
porque já faz parte de nós, né? E hoje é o dia que Jesus está chamando pessoas para essa mesa, como eu e você. Obrigado. E eu te convido a pegar os elementos da ceia, se colocar de pé e orar por você. Se você se identifica, feche seus olhos, vamos orar juntos.